Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras. Mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante essa vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, você está em casa, você está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha Vicente Pison. Lê melhor do que tu, viu? Pode vir ler no lugar da tua mãe, todo dia, viu? Pois bem, o evangelho de hoje é de Jesus Cristo segundo Marcos, né? Marcos 10, 17 a 30. É longo, mas a gente vai explicando, né? Para tentar entender. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita.
Quando Jesus saiu a caminhar, ele estava caminhando. Onde? Galiléia, lá no norte. Ele nasceu na Judéia, em Belém. Aí depois fugiu para o Egito. Depois voltou para Nazaré, porque o pai dele e a mãe dele moravam em Nazaré. Aí morou lá até 30 anos, mais ou menos. Não tem a data exata, não. Aí depois dos 30 saiu de casa e começou a pregar. Aí foi morar em Cafarnaum, mas lá no norte, na Galiléia, né? Então, quando ele saiu a caminhar, não diz o local que estava caminhando, alguém veio correndo. Se veio correndo para falar com ele, é porque tinha alguma coisa importante para falar. Ninguém veio para a igreja correndo, né? Alguém veio correndo, ajoelhou-se diante dele. Ajoelhar é sinal de adoração, no mínimo respeito, né? Mas adoração. Ajoelhou-se diante dele e perguntou. Aí essa pessoa não disse quem é. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Começou dizendo, bom mestre. Jesus vai reclamar aí, viu? Jesus fala tudo. Jesus não fica calado com nada. A gente que fica, né? Mas Jesus estava querendo adular, talvez, né? Jesus, né? Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? O que ele queria? O que ele queria? Ganhar a vida eterna. Jesus começa dizendo assim, por que está me chamando de bom? Eu dou maior valor a Jesus, né? Só Deus é bom, mais ninguém. Mas se Jesus não é Deus, então pronto, sério, se viu. Mas Jesus falou na hora, né? Talvez notou, né? Que ele estava querendo adular, talvez, né? Não adule não, ninguém não, diga logo o que você quer. Porque ele está me chamando de bom. Ninguém é bom não, só Deus. Mas Jesus é bom porque ele é Deus, com o Pai e o Espírito, né? Depois falou assim para ele, tu conheces os mandamentos. Jesus só fala 5, são 10. Olha que ele fala, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Fala 6, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, não tem no mandamento, é uma síntese esse aqui. Honra teu pai e tua mãe. Os 2 primeiros, não matar e não cometer adultério, Davi, o grande rei de Israel, cometeu os 2. Matou uma pessoa, mandou matar e cometeu adultério com a mulher do cara que ele mandou matar. O grande rei de Israel fez isso. Mas depois se arrependeu e Jesus perdoou. Mas teve as consequências. A espada e o adultério nunca se afastaram da casa do Davi, por causa do pecado dele, né? O pecado é coisa grave, né? Não roubarás. Isso aqui serve para todos nós, né? Padre, eu nunca roubei não, mas eu tirei um pipe do Superlua uma vez. Roubou. Devia ter um engasgo grande na hora. Não vou dizer que devia ter morrido não, mas dependendo do engasgo seria bom, né? É roubo, mesmo ser um pipezinho. Né? Nunca matei não, mas eu tive raiva. Matou. Jesus quem disse? Nunca cometi adultério não, mas eu fico pensando, pronto, adultério. Nunca levantei falso testemunho não, padre, mas eu vivo falando da minha vizinha. Eu não sei o que pensa, né? É falso testemunho, você está falando da vizinha? Não pode falar, né? Não prejudicarás ninguém, ninguém pode fazer o mal para ninguém, né? Honra teu pai e tua mãe. Eu honro, padre, botei eles até dentro do asilo, faz 10 anos, nunca mais fui visitar. Que honra é essa? Que honra é essa? Né? Acontece, pessoal, né? É do filho se manda aí para São Paulo, não sei para onde, nunca mais liga para a mãe nem para o pai. Acontece. Pronto. Jesus falou para a pessoa isso. Aí ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Agora não é mais bom mestre, ele falou só mestre agora. Então, ele queria ganhar a vida eterna, começou chamando bom mestre, depois agora é mestre. Ele disse que seguia isso aqui tudinho, desde quando era jovem. Mas faltava uma coisa, e Jesus sabia o que era. Às vezes ele faz um bocado de coisa certa,
mas às vezes falta uma coisa. E Jesus pede logo é o que está faltando, não é o que tem não. Jesus olhou para ele com amor, né? Com misericórdia. Aí diz: só uma coisa te falta. Aquela história de Marta e Maria. Para Maria não faltava nada, só uma coisa é necessária. Para ele aqui também só uma coisa era necessária, mas ele não entendia. Vai entender agora. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Quem aqui de nós quer ter um tesouro no céu? Levante o braço. Venda tudo que você tem, dê para os pobres. Nosso Senhor mandou, eu não quero nem conversa. É o que ele disse, aqui eu não estou inventando nada, né? Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás. Claro que isso aqui, quem é que faz isso hoje? A vida dos religiosos. Os religiosos faz 3 votos. Os freios. Sabe quem é freio, né? Frade. Sabe quem é frade, sabe, né? Frade francês. Eles fazem 3 votos: castidade, pobreza e obediência. Pobreza não pode ter nada não. O padre diocesano não faz voto de pobreza não, mas também não pode ser rico não. Ele faz promessa de celibato. Não casar, né? Mas o religioso faz 3 votos a Deus: pobreza, castidade e obediência. Na pobreza não pode ter nada. Não pode ter nada. O religioso não pode ter nada. É o que ele está mandando para esse menino aqui, né? Vende tudo que tu tens, dá aos pobres. E quando a gente faz isso, a gente tem um tesouro no céu. Por quê? Porque se eu não tenho nada na terra, eu vou ter onde? No céu. Se eu deixei tudo na terra. Se eu não quero nada na terra, eu vou ter no céu. Claro, se eu quiser seguir Jesus, aquilo tudo é querendo seguir Jesus, né? É dar para os pobres para seguir Jesus, né? E Jesus diz: tu só pode me seguir depois que tu venderes tudo que tu tens. Quando ele ouviu isso, ficou abatido, igual os francos que vocês fazem aí, abatido, né? E foi embora cheio de tristeza. Por quê? Porque ele era apegado à riqueza. Ele tinha apego à riqueza. Seguia o mandamento que ele disse, né? Mas ele era apegado à riqueza, o dinheiro. Ele era apegado ao dinheiro. Não entra no céu não, ó. Não vai entrar não. E se eu disser que cada um de nós às vezes tem um apego? Pode não ser dinheiro, mas isso aqui serve para qualquer um. Tudo aquilo que eu sou apegado, eu tenho que deixar para entrar no céu. Pode pensar, não precisa dizer não. Pode pensar. Tudo aquilo que eu sou apegado, sei o que for. João da Cruz diz para uma alma livre, né? Se tiver um fiozinho bem fininho me prendendo na terra, um pecadozinho bem pequenininho, eu não sou livre. Não sou livre ainda não. Tenho que deixar o pecado. Então, na verdade, isso aqui serve para o rico, para o pobre, para todo mundo. Aqui é para o rico. O rico que quer a riqueza só para ele, porque a riqueza não é sua. Quando você tem alguma coisa, você tem para você viver, certo, mas você tem que ajudar os outros, senão você não vai entrar no céu. Tem muito rico que ajuda, tem dinheiro e ajuda. Aqui tem muita gente, eu trouxe um saco, não devia nem dizer, já vai criar uma confusão. Trouxe um saco de brinquedo. Próximo domingo vai ter a festa das crianças aqui. Foi a pessoa rica que deu para a festa. Então muita gente ajuda. Mas o rico que tem riqueza e que é só para ele, meu filho, você vai descer. E tem um bicho de chifre lhe aguardando. É isso. E serve para o pobre, que a riqueza às vezes não é só dinheiro, que é apegado a alguma coisa, ao orgulho, ao pecado, à luxúria, a isso, aquilo, tem que deixar. Qualquer apego que tenha ao pecado, tem que deixar. Senão não vai entrar no céu.
Aí, então ele foi embora, ficou cheio de tristeza porque era muito rico, não quis seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus fazendo o que ele queria. Acontece também com a gente pede as coisas para Jesus, é quando Jesus fala, a gente não quer mais. E Jesus é exigente, né? Jesus então olhou para quem estava lá perto dele e disse: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. O rico material e também o pobre que é orgulhoso, né? Os discípulos se admiravam, porque para os discípulos a riqueza era um sinal de dom, e é um dom de Deus mesmo, desde que você use a riqueza, não só para você, que você ajude os outros. Você é mais bonito que os outros, por acaso? Às vezes nasce numa família, você não escolheu nascer, a família é rica. Pois bem, aquela riqueza não é só sua, você tem que ajudar os outros. Ninguém vive só para si. Toda a riqueza que a gente tem na comunidade é para a comunidade. Eu passei 12 anos estudando em Roma, eu tenho que ensinar. É uma obrigação minha. O outro que faz outra coisa, tem que fazer, é obrigação. A Fátima aí, cozinha bem, né? Cozinhar. O outro que toca, que canta, está melhorando aí o ministério, né? Cantando e tocando. Então a riqueza não é nossa, e quando a gente coloca na comunidade, a gente cresce. Dá uma alegria, né? Alegria grande. Quando eu venho para casa, eu estou cansado para me acabar. E quando eu começo a falar, fico novinho, né? É porque Deus é que vai dando a graça, né? Cada um tem graça, tem dom, tem riqueza. A riqueza não é sua, a riqueza é da comunidade, né? Tereza aí, que tem o dom da palavra, né? De ler, agora vai ler todo domingo, né? É assim, né? A outra também, a bichinha também. Como é teu nome? É a Júlia. Maria Beatriz, ela trocou de nome. Era Júlia e trocou de nome, né? Ela também, lê muito bem, né? Trazer os meninos para ler aqui. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo? Pois bem, então cada um de nós tem riqueza que nós temos que partilhar para a comunidade. Mas os discípulos ficaram espantados porque para eles a riqueza era só dinheiro. E não é. Riqueza não é só dinheiro, né? E eles se perguntavam: então, se o rico não se salvar, quem é que vai salvar? Ficaram se perguntando. E Jesus vai responder assim, ó: para os homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Quem foi que falou isso no Evangelho de Lucas? Quem? Pedro? Pedro nunca falou isso, não. Quem foi que falou isso no Evangelho de Lucas? Jesus? Só se for no teu Evangelho. Quem foi que falou? Quando o anjo anunciou a Maria que ela ia dar à luz e ia ser filho de Deus, ela disse: como é que vai ser isso? Eu não conheço o homem. O que é que o homem disse? O anjo disse: para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Então, se você não conseguir partilhar, peça a Deus que lhe ajude, né? Pronto, aí terminou essa parte e começa outra parte, que o Evangelho é longo. Depois disso, que Jesus disse que para Deus tudo é possível, e o homem lá tinha ido embora, né? Pedro, agora sim, Pedro começou a dizer: e nós que deixamos tudo? E ele nem tinha deixado, estava com a mulher lá, né? Nós que deixamos tudo e te seguimos. Paulo deixou, mas Pedro, a mulher estava com ele, né? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais nessa terra, nessa vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Aí esse negócio com perseguições a gente não quer. Quem deixa tudo por Jesus vai receber 100 vezes mais, mas vai ser perseguido, vai ser tentado, vai ser provado, vai ter sofrimento. É o que eu escuto muitas vezes, a pessoa não entende. Padre, eu rezo tanto, quanto eu mais rezo, mais o cão está perto de mim. Aí eu digo: porra, ele vem 3 vezes mais forte amanhã.
É uma graça de Deus. Se Deus está deixando, é para você crescer na fé. Padre Pio dizia, ele era muito tentado, levava a surra de Satanás. As pessoas pediam para que ele rezasse, as pessoas conseguiam graça, ele, tentação. Então a tentação, se você está fazendo bem, você está sendo tentado, provado, isso é uma graça de Deus. Não que Deus tenta ninguém, está na carta de Tiago, Deus não tenta, quem tenta é o Satanás mesmo. Mas Deus permite que eu seja tentado para da tentação fazer eu crescer. Porque a gente é muito apegado a dinheiro, a coisa, a pessoa, a gente é muito apegado, a gente é cheio de mimimi, blá blá blá. Nós somos assim. Só na tentação, na provação, se a gente for fiel, a gente vai ficando desapegado de tudo. O espírito é assim, o espírito da gente às vezes é apegado às coisas. Tem que ir apegado a tudo. Chega na igreja, o padre entra lá na sacristia, eu nem vi, o padre nem falou comigo. Eu não vi, como é que eu vou falar? Às vezes vendo, eu não falo, imagina. Aí fica aquele apego, não é para ser apegado ao padre, não, nem a ninguém, não. Ser apegado é a Deus. A gente é apegado às coisas, às pessoas, né? A nossa maneira de ser. Não ser apegado a nada, não. É a tentação, a provação, quando a gente é fiel, que faz a gente se desapegar de tudo e querer só nosso Senhor. Procurar só nosso Senhor. Então, quem deixar tudo vai receber tudo com perseguição. E no mundo futuro, a vida eterna. E é verdade, os padres, né? Os padres chegam na comunidade. A comunidade tem tudo. Tem tudo, né? O religioso que faz os votos, a congregação tem tudo. Isso não é Jesus falou, é verdade. Quanto mais a gente der para Jesus, mais a gente vai receber de Jesus. E eu estou dizendo, a perseguição, se você está em estado, porque tem perseguição aí que eu que fui atrás, tem tentação aí que eu que fui atrás, mas se eu estou na graça de Deus e não fui atrás, eu não me expus à tentação, e Deus permitiu, é para que eu cresça na fé. E se eu me manter fiel, eu vou crescer, eu vou me desapegar cada vez mais, né? E vou buscar só a nosso Senhor. Primeira leitura, o livro da sabedoria, né? O Salomão, que era o rei de Israel, filho do Davi, ele quando começou a reinar, ele pediu a sabedoria para Deus. O que é a sabedoria? É um dom do Espírito Santo, a gente saber o que falar, na hora que falar, saber como se comportar, né? E junto à sabedoria tem outro dom, tem discernimento, tem temor de Deus, que não é ter medo de Deus, é a reverência a Deus. Então a sabedoria é um grande dom que a gente podia pedir. Peça hoje o dom da sabedoria, a você saber educar seu filho, para o filho ser obediente ao pai, né? É um grande dom a sabedoria, para a gente respeitar a Deus, obedecer os mandamentos da igreja e o mandamento do nosso Senhor, né? E além da sabedoria, a primeira leitura tem a leitura da carta aos Hebreus, que é bem curtinha essa, 2 versículos. Fala assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus, isso que estou falando. Ela é viva, eficaz, quer dizer, ela tem força, poder, eficácia. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, bem afiada. Penetra até dividir alma e espírito. A palavra de Deus conhece a minha alma e o meu espírito, e o seu também. Articulações e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Deus conhece meus pensamentos, e conhece o que eu estou sentindo, conhece o que eu estou querendo, conhece tudo que está dentro de mim. Então o que é que adianta eu me esconder? No dia que eu for julgado, o juízo final, tudo que eu fiz, vocês também, que eu pensei, que eu senti, que eu quis, que eu me ame, todo mundo vai ver. Então, meu irmão, não faça mais não. E de todo mundo vai ser tudo descoberto. A palavra de Deus vai manifestar tudo. O que você está pensando agora, o que você pensou ontem, o que você vai pensar, as suas intenções, tudo Deus vai botar para fora no dia do juízo. Por quê? Porque o que tiver de ruim tem que sair. Você não, como é que vai para o céu com coisa ruim? Vai para o purgatório, passar um bocado de tempo até sair. Não entra no céu enquanto tiver coisa ruim.
Então, no dia do juízo, do juízo final, tudo vai ser revelado, tudo. Né? Não há criatura que possa se ocultar diante da palavra de Deus. Ninguém se oculta. Tudo está nu e descoberto a seus olhos. Não vamos ficar como nu. Não sem roupa. Nu é porque tudo está dentro, vai sair. E é a ela que devemos prestar conta. A gente só deve prestar conta à palavra de nosso Senhor, que é nosso Senhor. Vê que palavra forte isso daqui. Hebreus 4, 12 a 13. Pense nisso, viu? Antes de fazer as coisas. O que você fizer, o que você pensar, o que você sentir, o que você desejar, todas as intenções que você tem dentro de você, um dia, todo mundo vai saber. Então é bom começar a ter intenção boa. Não é não? Mas fique com medo não. Né? Mas vai ser assim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vosso